Olá, finalmente chegamos ao terceiro e último trimestre. Durante os nossos conteúdos, abordamos sobre direitos humanos, tema do primeiro trimestre. Iniciamos no segundo trimestre a discussão sobre movimentos sociais, onde vimos as três principais características dos movimentos sociais. E aqui, para relembrar, elas são: primeiro, deve haver uma causa. Lembrando, não existe movimento social se não houver uma reivindicação, ao menos, se não houver uma causa para ser defendida ou combatida. Outro elemento igualmente essencial são pessoas. Não existe movimento social de uma pessoa apenas. Existem outras coisas. E o movimento social, ele até pode começar por uma, duas pessoas. Porém, se não conseguir que mais pessoas se unam a esta reivindicação, então será uma outra coisa, mas não um movimento social. E em terceiro lugar é a ação. Qual linha vamos tomar? Que atitudes teremos? Que é uma das mais, se não a mais importante do movimento social, pois é essa linha de ação que dará o tom que o movimento social terá. Por este motivo, nós vemos reivindicações, nós podemos presenciar protestos que não se tornam movimentos sociais. Por quê? Ou falta uma articulação, ou então simplesmente é algo pontual. E daí que temos poucos movimentos sociais realmente estruturados segundo a visão sociológica. Vimos durante o segundo trimestre o movimento feminista e suas correntes: feminismo liberal, feminismo cultural. Também vimos sobre o feminismo radical e um pouco sobre o ultra-radical, também chamado de femismo, que muitas feministas que adoram fazer dancinhas em praça no Dia da Mulher dizem que não é feminismo. Pois bem, né, você que pensa assim, me perdoe a sinceridade, mas está completamente equivocado, por um simples motivo. Nós podemos nos posicionar contra qualquer movimento que seja. Nós podemos defender uma linha de ação e discordar de outra linha de ação. Um exemplo: o feminismo liberal sempre defendeu que as mudanças deveriam ser conquistadas dentro da estrutura. Inclusive, é criticado por isso. Ele defende que as mudanças, seja o voto feminino, direito ao trabalho, direito pró-escolha, devem passar por dentro da estrutura do poder. Ou seja, através do voto, propostas no Congresso, para que seja modificado. O feminismo radical tem a visão que esta discussão no Congresso, dentro da estrutura de poder, nunca será justa para as mulheres. Por isso é necessário atitudes mais radicais, inclusive com algum grau de violência, conforme vai aumentando o radicalismo. E você tem toda a liberdade do mundo para dizer que uma atitude radical não seria a melhor política, que isso poderia gerar atraso. Toda essa discussão intelectual sobre o tema é super bem válida. Mas, repetindo,
O que não podemos fazer é uma atitude stalinista de simplesmente querer eliminar aquelas correntes que divergem da opinião que temos. Desta forma, nós estaríamos simplesmente tomando a via fácil. Ou seja, a via que, infelizmente, muitas lideranças no movimento feminista hoje aqui no Brasil tomaram, de simplesmente pegar e acabar falando, por exemplo, que o feminismo não é feminismo. Mas eu falo, e você também pode falar na cara dessas mentirosas, que elas são totalmente mentirosas, pois o feminismo, ou feminismo radical, ou ainda ultra radical, é sim uma corrente do movimento feminista. E é uma corrente que trouxe à tona alguns pontos de discussão que nem o feminismo liberal, nem o feminismo cultural haviam percebido antes. Realmente, pode discordar da ação, da linha que foi tomado. O que não pode fazer é querer apagar essa corrente do movimento simplesmente para ficar num conforto maior. Seria a mesma coisa, por exemplo, que a esquerda querer apagar as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas, que a direita querer apagar o genocídio nazista e fascista e por aí vai. Quando estamos apoiando algo, apoiando uma causa, devemos ter a honestidade de admitir que sim, existem pessoas, existem correntes que podem e, infelizmente, acabam caindo no extremismo. Voltando aos conteúdos do trimestre, no final do segundo trimestre, quando ainda estávamos discutindo essas questões do feminismo, eu realizei uma enquete sobre qual deveria ser o nosso próximo movimento a ser estudado. E aí que houve um quase empate entre duas opções. Entre continuarmos discutindo esses pontos, elementos do feminismo, ou avançarmos e irmos discutir sobre os movimentos raciais, especificamente a questão do movimento negro. E uma proposta que eu fiz, inclusive em meets nossas, em postagens, foi fazer uma transição do feminismo para o feminismo negro, para daí sim avançarmos em direção ao movimento negro. Uma socióloga, que inclusive postei 2 vídeos dela, o último vídeo marcou o início do nosso terceiro trimestre, da Patrícia Collins, que, repito, o que já falei em nossas reuniões e postagens, é um dos grandes nomes da sociologia americana deste século. Ela foi pioneira nos estudos da desigualdade que afetam as mulheres negras. Ela é um dos grandes nomes do chamado feminismo interseccional, e se chama interseccional pois tem uma visão que preconceitos, que certas situações não envolvem apenas um grupo, mas envolve diferentes grupos que podem serem afetados. E o que isto significa? Isto significa que, se por um lado existe uma luta pelo direito das mulheres,
esta luta não será totalmente igual, justamente porque nem todas as mulheres sofrem os mesmos preconceitos. Se a gente ampliar a discussão, essa corrente interseccional, ela às vezes apenas parece um pouco confusa, pois dá a sensação que ela às vezes se preocupa muito mais com, por exemplo, a questão do racismo do que com a questão do feminismo. Mas a visão dela é que se a gente não enfrentar problemas que afligem a todos ou que podem causar prejuízos, nós não vamos conseguir avançar. Ou esse avanço será dado apenas para um grupo pequeno. Existem vários pesquisadores, dos quais eu posso aqui destacar o W.E.B. Du Bois, Ana Julia Cooper, Kwame Ture e, claro, a Patricia Collins, que pesquisaram sobre a questão das raízes do racismo, o chamado racismo sistêmico, que é um conjunto de práticas antinegro, isso, claro, falando da realidade dos Estados Unidos, mas que no Brasil não é tão diferente assim, onde o poder econômico, social e político é concentrado nas mãos de uma elite branca. E isto, só a título de curiosidade, faça a pesquisa de membros negros no governo Obama, nos Estados Unidos. Só houveram 2 negros no governo Obama. Para ter ideia, o governo Trump tem a mesma quantidade. O governo do George Bush Jr., ou George Bush W., contou com 4 negros em seu governo. Isso falando dos membros da alta cúpula, né? Não estou aqui mencionando o segundo escalão, terceiro escalão. Então, para a gente ver que mesmo quando um presidente negro chegou ao poder nos Estados Unidos, a realidade e a conjuntura não mudou, permaneceu a mesma. As linhas de privilégios foram permanecidas, né? E quando falamos nessa questão do racismo sistêmico, significa que cada pedacinho desta realidade racista, ela se manifesta ponto a ponto em cada lugar da sociedade, que vai desde uma representação no cinema, novelas, vai desde, por exemplo, da visão que é dado quando colocamos e, por exemplo, consideramos que tal perfil de pessoa poderia ser um criminoso, ou quando um segurança num shopping considera que um jovem X poderia ser um suspeito e o jovem Z já seria alguém de bem. E tudo isto foi estudado, continua sendo estudado. Porém, a mudança que precisaria ser feita, inclusive até Du Bois propôs que seria necessário haver um movimento mais enérgico para combater a questão da discriminação racial e do preconceito. Inclusive, farei próximos vídeos e estou planejando também um slide sobre a diferença entre o preconceito e a discriminação. São coisas que começam alinhadas, mas depois tomam rumos diferentes. E aqui, para fechar o vídeo, a título de curiosidade,
e também que demonstra como que a mulher negra é afetada no campo da discriminação, uma pesquisa recente, né, ela comparou dados de 2001 a 2005 com dados de 2015 a 2018. Mostrou que a população feminina negra nos Estados Unidos começou a se tornar o grupo com maior escolaridade. Inclusive, tem slide sendo feito somente sobre essa discussão. E o que acontece? Se por um lado a participação de mulheres negras nos Estados Unidos nas faculdades, cursos de mestrado, cursos técnicos aumentou, a questão salarial não aumentou. Ou seja, o estudo traz até mesmo dados onde é mostrado que uma mulher negra com mestrado, trabalhando mais ou menos 5 anos num cargo de engenharia, ainda assim ganha em média $2.000 a menos que uma mulher branca, somente com a graduação, trabalhando há 1 ano na mesma empresa. Tem exceções? Tem. Infelizmente, essa discriminação também salarial ainda é a regra. Então, nós, como já diria, né, o maior sociólogo de todos, Emile Durkheim, só podemos resolver problemas da sociedade se olharmos o aspecto coletivo. Por isso que é importante essa discussão sobre o racismo sistêmico, porque não é algo individual, é algo de todos. Agradeço por terem assistido, vamos manter nossas reuniões, em breve teremos a nossa primeira avaliação